Olá, sejam todos muito bem-vindos. Essa é uma atividade de logosofia na prática, onde os estudantes dessa ciência trazem relatos, experiências e resultados do seu estudo de logosofia aplicado à sua vida. A atividade que a gente vai ver hoje foi preparada pela Fundação Logosófica de Joinville. Para saber mais, consulte aqui a descrição do vídeo, onde encontrará vários links, incluindo um link para inscrição em um curso gratuito de logosofia, com duração de 1 hora semanal, para quem ficou interessado e quer saber mais o que a gente estuda na Fundação Logosófica e como a gente estuda aqui. Uma ótima atividade a todos. Olá, sou a Dayana, tenho 27 anos, sou formada em Engenharia Civil e atualmente trabalho como assessora de investimentos. Essa apresentação é o que consta no meu currículo. Provavelmente todos aqui já viveram ou estão muito próximos de viver essa fase de preparar um currículo. E o que esse momento representa em nossa vida? Quais são as nossas preocupações nessa fase? A minha formação acadêmica e minha atual profissão são alguns dos itens que constam no meu currículo profissional. E aposto que todos aqui também têm em seus currículos vários itens similares. Mas será que essa apresentação me descreve? Ou apenas parte de mim? E se eu tivesse que elaborar itens relacionados à profissão? Eu vou compartilhar com vocês alguns conhecimentos que estou adicionando no meu currículo da vida, junto com algumas experiências vividas, que também com certeza entram nesse documento. O meu grande objetivo de vida sempre esteve relacionado com ser bem-sucedida profissionalmente. E o caminho que eu entendia que eu precisava percorrer para atingir esse meu objetivo era uma vida voltada para o foco no meu desenvolvimento profissional. E ao longo da minha jornada, eu fui me encaminhando para isso. Na fase da faculdade, eu tive a oportunidade de sair da minha cidade e estudar o curso que eu tanto queria. E fiz grandes esforços para me desenvolver. Estudava em período integral, conciliava com atividades extracurriculares, com cursos, projetos acadêmicos. Eu morava algo da faculdade para fazer. Não conseguia me sentir livre um final de semana sequer aproveitando com eles, porque logo em seguida eu sentia a culpa por não estar me dedicando o suficiente. Mas eu tinha a convicção que todo aquele esforço e desgaste emocional valeriam a pena, que faziam parte do processo e que era o caminho para o meu sucesso profissional lá na frente. Só que ao terminar a minha graduação, eu me deparei com uma realidade que não era exatamente o que eu havia planejado. O que se espera de alguém que se dedicou muito ao longo da graduação? A expectativa é de logo ter um emprego, poder começar a trajetória profissional e colocar em prática o que aprendeu. Mas essa não era a minha realidade naquele momento. Eu estava estagiando na área que eu queria atuar, mas sem perspectiva de contratação. E aí, nesse momento, eu comecei a observar em mim uma série de pensamentos e questionamentos. Onde que eu estava errando? Por que mesmo com todos aqueles sacrifícios ao longo da faculdade, eu ainda não tinha um emprego? E eu sei que essa realidade ela também é vivida por muitos recém-formados que passam de estudantes para desempregados de um dia para o outro. Mas mesmo sabendo dos diversos fatores que colaboram para essa realidade, não era fácil para mim controlar a ansiedade, a insegurança, o estresse, o medo, a vergonha diante dos outros por me passar por fracassada porque eu ainda não tinha um emprego. E em meio a todo esse turbilhão que passava na minha mente, certo dia eu recebi um convite de uma amiga para assistir uma palestra de logosofia, que tinha como tema aspectos voltados para o futuro. E nessa atividade foram apresentados conhecimentos novos e que fizeram muito sentido. E aí, daquele dia em diante, eu resolvi, então, começar os meus estudos de logosofia. E aos poucos, eu fui tomando contato e aprendendo conceitos tão importantes e tão lógicos, mas que até aquele momento eu não considerava na minha vida. E um desses conceitos está relacionado com a forma que eu colocava a profissão como meu objetivo de vida. Com esse conceito revisado, foram surgindo em minha mente algumas perguntas. Se a profissão é parte da vida, mas a vida é muito maior do que ela, então qual é o grande objetivo da vida? Segundo o conceito da logosofia,
Eu vou fazer a leitura aqui da bibliografia que diz o seguinte: concentre os afãs de sua vontade no grande objetivo da vida, que é a superação, o aperfeiçoamento. Esse objetivo é o incentivo que deve impulsioná-la em todos os momentos de seu existir. Mas não se conforme em ser melhor nisso ou naquilo. Ser melhor significa sê-lo em tudo. Eu fiquei pensando a respeito e me questionei. Qual era o problema em focar no meu desenvolvimento profissional? Afinal, o que teria de mal nisso? E se as pessoas têm diversos objetivos na vida, qual é o problema de eu querer primeiro ser bem-sucedida e aí depois que eu atingir esse objetivo eu vejo o resto, né? Também pensei a respeito. Só que aí a ficha começou a cair. Não tinha problema algum eu buscar ser uma boa profissional. E na verdade é importante que eu me torne uma boa profissional. O problema era abrir mão das outras vidas para isso. Então, eu poderia e deveria também buscar ser melhor como filha, como amiga, como ser humano, como colaboradora. E eu entendi que o currículo profissional, na verdade, ele faz parte do currículo da vida. Mas que o currículo da vida ele é bem mais extenso do que essa parte profissional. E essa forma de pensar, apesar de parecer simples, era bem diferente do que eu costumava fazer na prática, que era dedicar os meus melhores esforços quase que exclusivamente às questões ligadas à profissão. E para complementar esse meu entendimento, eu tomei contato com outro trecho da bibliografia que diz o seguinte: a felicidade é algo que a vida nos outorga por meio de pequenas porções de bem, comumente buscada com os olhos postos em um só ponto. Se esse ponto fracassa, se esse objetivo desaparece, a vida se retrai, sobrevindo a dor, o ceticismo e a decepção. Ou seja, preencher a vida apenas buscando desenvolvimento profissional não estava me fazendo bem. E não era simplesmente pelo fato de eu estar vivendo uma dificuldade em relação ao meu futuro profissional, mas sim porque eu estava vivendo somente olhando para essa área da vida e deixando de lado todas as outras. E entrar em contato com esses elementos foi como se eu tirasse um peso que estava sobre mim. Então, o meu dia a dia, que antes se resumia em estudar coisas relacionadas com a faculdade, encaminhar os meus currículos, ele também foi se dividindo entre outras tarefas. Eu comecei a tirar um tempo para estudar a mim mesma, para pensar em questões mais inquietantes da vida, estudos que levam a conhecimentos que podem ser úteis a todas as vidas que eu vivo, mas também para realizar coisas importantes para o meu físico, como fazer uma atividade física, estar com os meus amigos, com o meu namorado, e quando eu visito minha família, também busco aproveitar com mais consciência o tempo com todos. Anterior aos estudos de logosofia, eu sempre tinha a prática de utilizar aplicativos para me auxiliar na organização do meu tempo, de forma mais equilibrada entre saúde, família e trabalho. Mas ainda assim, eu percebia que eu não resolvia o meu problema relacionado ao tempo. Porque mesmo tentando me organizar, eu percebia que quando eu estava com a família, eu estava pensando nos estudos e vice-versa. Mas será que ter consciência sobre o que se está vivendo não pode ser a chave para eu aproveitar verdadeiramente o tempo? E para mim, esse é o significado de aproveitar com consciência o meu tempo. Já no meu aspecto profissional, foi um ano de boa para que eu estivesse sempre renovando as minhas forças internas e a felicidade, porque mesmo com dificuldade em uma área, as outras iam bem, e as outras me ajudavam a enfrentar a adversidade que eu estava vivendo. E é assim a vida, não é mesmo? Sempre existirão adversidades, e a melhor forma que eu percebo que podemos enfrentá-las é tendo a clareza que a vida não se resume nesse aspecto que não vai muito bem, porque há mais para olharmos e alguma outra área da vida poderá amenizar os efeitos internos daquela adversidade. E para encerrar essa minha primeira experiência, eu vou fazer aqui a leitura de mais um trecho da bibliografia logosófica. A vida não deve ser colocada dentro dos problemas,
mas os problemas dentro da vida. Agora eu vou chamar o Caio para contar um pouquinho mais sobre como ele também tem vivido essa tarefa de atualização do seu currículo. Oi, eu sou o Caio, tenho 28 anos, sou docente aqui da Fundação Logosófica em Joinville, mas no meu currículo profissional consta que eu estudei sistemas de informação e hoje eu sou gerente de desenvolvimento de sistemas. Bem, na minha área de atuação, eu não tive grandes dificuldades para encontrar o primeiro emprego. Mas, mesmo assim, eu vivi muitas lutas na vida profissional. Teve uma vez que uma das empresas que eu trabalhei, eu estava fazendo uma melhoria técnica de alguns processos lá na empresa. E durante as reuniões, eu apresentava os pontos, que para mim eram pontos importantes para aquela melhoria. Só que os meus colegas entendiam de forma diferente. Eles achavam que eram outros os pontos que deviam ser levados em conta. E aí, então, eu insistia nos pontos, porque, claramente, para mim, aquelas eram as prioridades. Acabava que o clima ficava acalorado, eu gastava bastante energia argumentando, E eu recordo de algumas vezes até chegar em casa rouco, de tanto que eu estava tentando argumentar, Aquilo acabava me trazendo bastante sofrimento dentro de mim, assim. E eu recebi feedbacks sobre aquela forma rígida que eu estava apresentando os meus pontos. Eu sabia que não estava bem, Sabia que eu precisava mudar. Só que eu não sabia como fazer isso. Até tentei levar os pontos de uma forma diferente, só que para mim os meus pontos continuavam sendo os prioritários. Chegava uma hora na reunião que aquela mesma argumentação acabava retornando, e eu saía com a impressão de que eram os meus colegas que não estavam entendendo o que eu estava querendo dizer. Mais uma vez. Bom, parecido com como aconteceu com a Dayana, eu conheci a logosofia através de uma palestra. Na época era presencial, num teatro aqui da cidade que eu moro. E o palestrante ele abordou naquela palestra uma série de conhecimentos que a logosofia apresenta com o objetivo de desenvolver mais o lado humano. Decidi começar a estudar, então, logosofia e pude entender melhor o que acontece dentro de mim nessas situações que me levavam a agir de forma rígida com os meus colegas. Bem, a logosofia apresenta uma concepção bem precisa sobre o que é o ser humano. Ela afirma que o ser humano é um ser biopsico-espiritual. Bom, para essa nossa conversa hoje, a gente vai se deter um pouco mais na parte psico, a qual a logosofia também apresenta uma concepção bem precisa sobre como a psicologia humana é formada. Ela apresenta que é formada por 3 sistemas: um sistema mental, o sistema sensível e o sistema instintivo. E ainda então é no sistema mental onde eu vou abordar um dos aspectos, entre muitos aspectos que constituem esse sistema. E esse aspecto são os pensamentos. Abre aspas. A vida é um espelho onde se reflete o que o ser pensa e faz, ou o que os pensamentos, próprios ou alheios, o levam a fazer. Fecha aspas. Parece bem simples, mas esse conceito mudou a minha vida, mudou a forma com que eu encaro a vida. Eu passei a gradualmente observar melhor dentro de mim esses pensamentos que se encontram na minha mente e comecei aos poucos a discernir em quais momentos era eu que estava ativamente pensando e em quais momentos eram os pensamentos, ideias preconcebidas na minha mente que guiavam as minhas ações. Eu observei então naquelas reuniões de trabalho que por passar a frear esses movimentos mentais e examinar os pensamentos na minha mente naqueles momentos, eu conseguia não pular diretamente para conclusões e ser mais flexível internamente, considerando com mais respeito as ideias e os pontos de vista dos meus colegas. Passei também a observar algo bem interessante, que são as ideias que eu tinha como sendo as minhas próprias opiniões sobre assuntos variados. Eu refletia assim, será que esse pensamento é meu mesmo? Ou seja, ele foi criado na minha mente com base nas minhas experiências? Ou será que esse pensamento é alheio? Ou seja, alguém pensou, eu li em algum lugar, enfim, fiquei sabendo, e agora estou achando que é a minha opinião.
dentro de novo daquelas reuniões de trabalho lá, em alguns daqueles impasses que eu estava enfrentando, junto com os meus colegas, eu observei que alguns daqueles pontos de vista que eu estava sustentando, eu tinha lido em um lugar e eu não tinha experimentado bem na prática. Então, naquela ocasião, mesmo antes de abrir a boca para argumentar alguma coisa, eu já pude mudar a minha posição interna para ser mais conciliador com aquela questão abordada, né? Agora, mesmo nos casos onde eu também, né, constatei que a minha opinião era baseada na minha própria experiência, esses movimentos todos de examinar os pensamentos colaborou para que eu pudesse buscar na opinião dos meus colegas o reflexo da experiência deles também. E fez com que eu pudesse considerar os pontos deles, né, com mais tolerância. Mesmo nos casos onde a minha experiência estava comprovando aquilo que eu estava manifestando, né, que eu estava falando. Bem, como toda faculdade ou habilidade humana, esse movimento de observar conscientemente o interno, a mente, e selecionar os pensamentos é uma coisa que vai sendo gradualmente desenvolvida. Não é do dia para a noite, né? E esse desenvolvimento ele acontece mediante o estudo e a prática, né, do método logosófico. E essas mudanças internas, conforme elas foram acontecendo, elas passaram a se refletir, assim como aquele trecho da bibliografia sugere, né, refletir nas minhas ações, nas minhas palavras, na minha vida. E depois de alguns meses, foi bem interessante porque um colega de trabalho me chamou para conversar e me perguntou o que eu tinha feito, porque eu já parecia outra pessoa, não mais aquela que argumentava ferozmente nas reuniões. Bem, hoje em dia, continuo descobrindo novos pensamentos aqui dentro de mim que influenciam a minha atuação muitas vezes sem que eu perceba. E poder ter essa observação, começar a mudar esses pensamentos por minha própria conta, né, é uma coisa que traz uma felicidade muito grande, porque eu consigo sentir que eu estou no governo da minha vida, que eu tenho uma liberdade verdadeira de escolher o que eu quero para mim. Esse conhecimento sobre a mente humana e a sua relação com os pensamentos, eu acho que com certeza deveria estar no currículo da vida de todo mundo. Porque esse conhecimento ele pode ser utilizado em qualquer aspecto da vida praticamente. Não só no trabalho, não só nas reuniões difíceis com os colegas de trabalho. Bom, agora eu vou chamar a Dayana novamente para contar um pouco mais sobre a experiência dela. Ao longo do período que eu buscava minha colocação profissional, eu fui percebendo que não era só o currículo profissional que precisava de uma atualização, mas que o currículo da vida também precisava se desenvolver. E um desses aspectos que eu notei que eu precisava buscar melhorar estava relacionado com a superação da timidez. Eu observo características em mim relacionadas à timidez desde muito pequena. E já perdi diversas oportunidades ao longo da vida por conta disso. Só que agora, na fase adulta, eu comecei a perceber que também estava me atrapalhando na busca pela colocação profissional. Porque quando a timidez se manifesta, eu perco a coragem de realizar. Fico com medo de me expor, tenho vergonha dos julgamentos e acabo preferindo não encarar as situações. Então, por exemplo, eu recordo que nas entrevistas de emprego tinha muita dificuldade de falar com tranquilidade, com naturalidade, falar com convicção de mim mesma, porque eu estava deixando a timidez atuar em mim. E quando temos algo que observamos que atrapalha muito o nosso desenvolvimento em nossas vidas, é natural que busquemos uma solução para isso, né? E aí eu comecei, então, buscar entender como eu poderia melhorar nesse aspecto. E é sobre essa busca que eu quero compartilhar com vocês agora, como os estudos de logosofia têm colaborado comigo nesse aspecto da minha vida. Vocês recordam sobre o conceito de pensamentos, que foi falado há pouco pelo Caio? Com o entendimento desse conceito, eu aprendi que quando eu fico travada, é porque os pensamentos de timidez dominam a minha mente. E como eu aprendi que devo fazer com que os pensamentos obedeçam minha vontade, e não eu obedecer os pensamentos, eu posso criar defesas e entender que a timidez surge quando eu não estou preparada, criando pensamentos que me desencorajam. E refletindo um pouco mais a respeito, eu decidi me aprofundar mais no conceito de timidez, na visão que a logosofia apresenta.
e descobri que no conceito logosófico, a timidez ela se caracteriza como uma deficiência psicológica. E sendo deficiência psicológica para a logosofia, o pensamento negativo, que enquistado na mente, exerce forte pressão sobre a vontade do indivíduo, induzindo de modo contínuo a satisfazer seu insaciável apetite psíquico. Ou seja, a timidez é um pensamento negativo que atua fortemente na minha mente e é capaz de comandar as minhas ações. Então, compreendido esse conceito, ficou mais fácil para eu identificar os pensamentos negativos provindos da timidez. E sabendo quem são os detratores, quando eu estou atenta, eu consigo perceber os seus movimentos. Então, por exemplo, quando eu sou convidada a me expressar em público e observando esses movimentos dos pensamentos, eu posso contrapô-los com pensamentos de bem, de capacidade e criar coragem para conseguir falar em público. E as defesas mentais são esses pensamentos bons que bloqueiam os pensamentos ruins. Bom, pronto, pensei comigo. Agora eu entendi o mecanismo do que ocorre na minha mente em situações que me fazem ficar tímida. Então agora eu estou livre, vou saber combater esses pensamentos em qualquer situação, né? E com a teoria aprendida, então, agora eu posso colocar em prática. E logo surgiu uma oportunidade. Eu fui convidada para conduzir uma atividade no grupo de estudos que eu faço parte aqui da Logosofia. Seria a minha primeira reunião, conduzindo para umas 7 pessoas. E o resultado, de fato, foi uma reunião muito boa. Apesar do frio na barriga, o medo no início, eu estava muito atenta e havia me preparado muito para essa atividade. Então, segui em frente buscando confiar nessa minha preparação. E aí eu comecei a pensar, eu aprendi o conceito, eu testei na prática e deu tudo certo, então pensei, pronto, agora eu tô livre da timidez, né? E não demorou muito, surgiu mais uma oportunidade para eu conduzir uma outra atividade, também no ambiente de logosofia. Só que dessa vez o desafio era um pouquinho maior, eram 15 pessoas, não mais 7, e apesar de serem estudantes de logosofia, eu não conhecia esses 15 integrantes. Mas também não conduziria a atividade sozinha, eu tinha uma dupla. Só que dessa vez o resultado não foi nada satisfatório. Eu simplesmente passei a reunião inteira calada, eu não consegui falar um A sequer, e cada vez que eu pensava em falar alguma coisa, parecia que meu coração ia sair pela boca. E eu vi claramente o movimento dos pensamentos da timidez, só que dessa vez eu não consegui impedi-los. E a minha sorte foi de ter uma dupla que conseguiu conduzir normalmente a atividade sozinha. Só que essa experiência me fez repensar. Poxa, se eu já aprendi a teoria, eu busquei colocar em prática, o que mais estava faltando? Por que dessa vez eu não tinha conseguido? Eu até cheguei a duvidar ser possível essa superação. E me perguntei se seria possível me esperar a esse nível de deixar de ser algo que eu sempre fui. Nesse momento, eu compreendi que ainda precisava me aprofundar um pouco mais no entendimento. E então foi o que eu fiz. Busquei os conceitos que eu ainda precisava melhorar nos meus estudos. E um desses conceitos foi o da perfeição. Bem diferente do que eu entendia sobre essa palavra, porque para mim perfeição sempre foi sinônimo de algo que não é possível de alcançar ou quase impossível. Mas logosoficamente, perfeição é o melhoramento gradual que o ser vai alcançando de suas condições, ao mesmo tempo que experimenta uma realidade jamais sentida, que o move a levar seus esforços, suas atividades, suas aspirações, seus anelos e, enfim, tudo quanto constitui sua razão de ser, para além dos confins de sua própria vida, dessa vida que antes era limitada e circunscrita a um pequeno raio de ação. Esse conceito de perfeição, que a logosofia ensina, que é o melhoramento gradual e constante, me fez enxergar que eu posso e devo buscar a minha evolução e que é possível eu trilhar um caminho de superação quando eu me disponho verdadeiramente para isso, mas que é um processo e que eu devo buscar a cada dia. Ou seja, ao longo dessa busca por me livrar da timidez,
É natural que tenham tropeços, até que um dia eu deixe de ser integralmente tímida. E eu vou enfrentando a cada dia porque eu estou num processo diário. E assim, então, eu continuei enfrentando a timidez, né? Cada vez me desafiando um pouco mais, me colocando nas situações que exigem. Foi muito importante eu entender nesse processo do porquê que eu queria superar a timidez. Por que eu queria ser melhor nesse aspecto? Eu não estou buscando mudar a minha essência, eu não busco ser uma pessoa expansiva, que fala alto, mas a grande diferença é que antes eu me reprimia porque eu perdi as oportunidades por não saber lidar com a timidez. E hoje eu tenho conquistado a cada dia ter mais liberdade para poder abraçar as oportunidades. E a logosofia tem possibilitado eu ampliar o conhecimento sobre esse conceito da perfeição, sobre o conhecimento em mim mesma, de realizar esses pequenos ensaios de superação, ter paciência ativa, que é de saber que tudo é um processo, leva um tempo para... Hoje eu me permito viver situações e me colocar quando eu sinto que devo. No campo profissional, eu estou vivendo uma grande oportunidade de me aperfeiçoar para conversar o tempo todo. E, de fato, tem sido um grande desafio que eu estou vencendo. E estar aqui hoje, posso evoluir muito ainda nesse aspecto, porém eu reconheço uma grande evolução até aqui. E hoje eu trouxe um pouquinho essa superação gradual nos outros aspectos da vida, porque afinal a timidez ela não é o único ponto que eu busco me superar. E também uma reflexão que eu fiz sobre o currículo da vida, que a faculdade ela capacita com primazia o que nós queremos aprender para o campo profissional, mas a parte humana, a capacidade de criar aptidões e as virtudes necessárias é uma parte que precisamos buscar. E esse conhecimento, que é tão importante, ele não foi oferecido na minha grade curricular, mas é um conhecimento que eu tenho encontrado aqui na Fundação Logosófica. E para complementar e culminar com a atividade, eu vou chamar novamente o Caio para que ele possa dar continuidade. Teve uma vez que eu participei de um processo seletivo para uma vaga de emprego, onde eu tive que fazer um teste. Nesse teste eu tinha que demonstrar como que eu ia lidar com uma situação difícil em um time. É aquele tipo de teste que não tem só uma resposta certa. Depende muito do ponto de vista de quem interpreta a questão, de quem elabora a resposta e tudo mais. Bom, refletindo lá sobre o tal do teste, eu tive um pouco de dificuldade para responder, porque eu não tinha passado por nenhuma situação parecida com aquela situação que estava sendo proposta pelo teste. Mesmo assim, inventei uma série de ações que eu acreditava que iam levar para a solução da questão e escrevi elas com bastante convicção. Fiquei imaginando então como que ia ser a entrevista e quais perguntas que eles podiam me fazer e elaborei mentalmente, vários argumentos sustentando aquela minha resposta para o teste. Vocês também já ficaram imaginando como que ia ser uma conversa difícil e elaborando várias alternativas e o que eu ia falar se me falassem isso, se falassem aquilo, né? Bom, chegando na entrevista, eu estava apresentando e defendendo lá a minha resposta e observei que na hora de eu explicar os motivos das ações que eu tinha elencado, eu não tinha dentro de mim o apoio dos meus conhecimentos. Internamente eu tinha dúvida, porque apesar daquelas respostas estarem escritas com muita convicção, eu só tinha imaginado aquela situação. Bom, e o resultado da entrevista? O que vocês acham? Será que deu tudo certo? Eu fui reprovado. Mas o que aconteceu, então? Vamos estudar junto um pouco essa minha experiência. Dentro do conceito de sistema mental, recordo, a logosofia ela expressa sobre um outro conceito, sobre a imaginação. Olha só o que a logosofia fala sobre isso. Abre aspas. A imaginação convida ao comodismo. Crê que vai a todas as partes e não aparece em nenhuma. Embriaga-se com a ficção e de 1000 projetos, raras vezes e com muita dificuldade consegue levar um até o fim. Para ela, tudo parece fácil e insiste com o ser para acreditar nisso.
Fecha aspas. Bom, eu não estava esperando aquela reprovação. A minha imaginação tinha cogitado trocentas, 1001 alternativas para a entrevista, mas a reprovação não. Naquele momento, depois que eu recebi a notícia, vieram à minha mente vários pensamentos. Alguns deles diziam assim: essa empresa não elaborou um bom teste, o teste está estranho. Se eles esperavam respostas diferentes, eu acho que é porque deve ser ruim trabalhar lá, enfim. E outros pensamentos também me diziam assim: essa vaga não era para mim. Não, eu não tenho as condições para essa posição lá na empresa. Acho que eu nem sei nada direito. Eu observei esses pensamentos dentro da minha mente e eu pude constatar a falta de lógica. Porque, de um lado, alguns pensamentos estavam buscando diminuir a empresa e, de outro lado, buscavam diminuir a minha própria capacidade. A mente humana é uma coisa incrível mesmo, né? Abrigando ao mesmo tempo pensamentos tão antagônicos. Poder observar esses movimentos mentais e esses pensamentos fez com que eu pudesse decidir estudar mais sobre essa minha experiência para chegar a uma conclusão melhor. Eu refleti assim: se o motivo pelo qual eu estou aqui nessa terra não é somente passar numa entrevista, ou somente conseguir um emprego, ou somente ganhar dinheiro, né? Se o objetivo pelo qual eu estou aqui nessa terra é aprender, ou seja, é evoluir e servir, o que eu preciso aprender com essa experiência? Qual conhecimento posso extrair disso que eu estou vivendo para colocar no meu currículo da vida, que é o tema da nossa atividade hoje? Bom, primeiro eu concluí que eu preciso tomar um cuidado com a imaginação, assim como aquele trecho da bibliografia sugere. Eu já pude comprovar isso mais de uma vez, que esse exagero da imaginação é a causa de muitas frustrações. Segundo, também pude concluir que para eu construir uma coisa permanente e verdadeira, não basta eu acreditar nem imaginar. O que eu preciso mesmo é de conhecimento e esforço. Esse é o principal. E essa conclusão desse estudo da minha experiência com a entrevista me levou a elaborar um outro plano de estudos e experiências sobre o tema do teste, né? E sobre a imaginação também, para que eu possa adquirir mais conhecimentos verdadeiros, né? Abandonando as coisas que eu acreditava que sabia ou que acreditava que era fácil. Mas para mim ficou uma outra reflexão desse estudo que eu queria convidar todo mundo que reflita junto também. Quais outras áreas da vida, ou outras experiências, ou outros aspectos eu acredito que já sei, ou acredito que é fácil, ou que já tenho resolvido, mas na verdade eu estou apenas impedindo o meu próprio aprendizado, o meu próprio desenvolvimento. E isso muito além das conquistas profissionais. No relacionamento com os meus familiares, no cultivo das amizades, na convivência comigo mesmo, no desenvolvimento da minha psicologia, no fortalecimento dos meus valores morais, ou até mesmo na conexão com o meu próprio espírito. Se eu tivesse uma entrevista em cada um desses campos da vida, será que eu passaria no teste? Qual é o currículo que eu apresento para mim mesmo frente a esses desafios que se apresentam nesses campos? Quais conhecimentos faltam sobre mim mesmo para compor um melhor currículo da vida? Abre aspas. A vida se transforma, certamente, com a simples troca dos pensamentos que a sustentam, moral, psicológica e espiritualmente. Na agenda, não sei se vocês têm agenda, eu tenho agenda. Na agenda, comumente, sempre tem um tempo separado para que haja uma dedicação para os estudos profissionais, né? Um período de tempo reservado para fazer uma faculdade, um mestrado, cursos variados. Mesmo quem não tem agenda,
tem um horário reservado para essas coisas, né? Mas será que não deveria também ter um tempo reservado para estudar a própria vida? Para adquirir esses conhecimentos adicionais que compõem o currículo da vida? Bem, espero que vocês tenham retirado dessa atividade algumas respostas, mas principalmente muitas novas perguntas. Uma boa noite a todos.